eu não posso condenar a direção do Internacional pelo que aconteceu. O Michael custou o Internacional nesse período que esteve aqui, só de salário, né? Fora o rango, que não deve ter sido pouco, estrutura e tal, só de salário, 2.400.000 reais. Um prejuízo imenso para um jogador que jogou 12 minutos com a camisa do Inter. A culpa é dele, pela falta de comprometimento, pelo pouco profissionalismo e por alguma irresponsabilidade também, de ter passado 6 meses aqui sem conseguir, não é se machucou, sentiu o joelho, não conseguiu entrar em forma. Isso é inadmissível. Só no futebol acontece esse tipo de coisa. Ganhou 2.400.000 reais por mês para não conseguir emagrecer, ficar em forma. Eu acho que tu tá perfeito, Baldasso. O único detalhe que me preocupa daqui por diante é que o Inter não volte a repetir o Michael. E, obviamente, que tu pontua perfeito, a culpa é dele, foi ele que não entrou em forma, foi ele que não aproveitou a oportunidade que estava recebendo do Internacional. Mas ele, Michael, só veio para o Internacional porque o Inter teve que ir às pressas na janela de transferências para trazer 2 centroavantes, ele e o Brian. E nesse momento, faltando aí 2 meses, para ser mais preciso, né, todo fevereiro e todo março, o Inter de novo está se vendo dentro de uma situação em que vai ter que correr atrás de um novo centroavante para ser o titular. O meu medo é que o Internacional não tenha aprendido com esse próprio erro e volte a cometer o erro de procurar jogadores insuficientes ou que tenham daqui a pouco até dificuldade de ser profissionais. Acho que isso não vai acontecer, mas o meu medo é maior em relação a isso do que propriamente dito qualquer outra situação que tenha envolvido o caso do Michael, que agora já não é mais problema do Internacional, é problema do América Mineiro, que é onde ele vai jogar. A culpa é da direção do Inter, Meneghetti. Eu vou na contramão, pelo seguinte motivo. O Michael, ele não engordou em Porto Alegre. Ele não abandonou a carreira em Porto Alegre. O Michael, ele se largou na Salernitana. Ele é liberado da Itália porque ele estava pesado e não trabalhava mais. A culpa é do Inter por confiar demais. Confiou num profissional que já não é mais profissional. E aqui o Inter precisa fazer o meia-culpa, porque dentro da situação de mercado, para pagar o que o Inter pagou, tu não pode confiar demais. Tu tem que ter convicção. Ainda mais um clube que tem uma limitação financeira e que estava apertado naquele momento. Então eu não vou isentar completamente a direção do Inter. Ela errou porque confiou num atleta que já estava jogado e pagando um alto salário. Essa culpa a direção do Inter tem que bater no peito e se responsabilizar. É verdade que com a saída do Michael, abrindo mais 420.000 reais na folha de pagamento, a folha de pagamento do Inter está beirando 6, indo para 5? Eu falei com o Lucas Dias, muito bem informado, repórter da Band, sobre isso hoje pela manhã. Chegamos cedo aqui, o Lucas para se preparar para a rádio e eu para o programa, 6h15 da manhã, ele me disse que a folha é 6 milhões. 6 milhões. 6 milhões. Então eu vou agora analisar com vocês o copo meio cheio e o copo meio vazio, porque a folha de pagamento do Grêmio é 14 milhões de reais, correto? Não, 12,5. 12,5. Ou seja, a folha de pagamento do Grêmio neste momento é mais do que o dobro da folha do Inter. O lado bom disso, copo meio cheio. Mesmo assim, o Inter tem um time melhor que o do Grêmio. Isso é o legal. Agora vamos para o copo meio vazio, que na verdade corresponde à realidade. Tu não faz futebol competitivo em Libertadores, e seja lá o que for de importante, com 6 milhões de reais de folha de pagamento. Só que eu sou um cara otimista, eu sou um cara esperançoso. O Internacional sabe que vai ter que ir a 10 milhões de reais na folha de pagamento, então tem 4 milhões de reais para contratar o 5, o 8 e o 9. Com 4 milhões de reais, pagando 1.300.000 por mês para cada um deles, tu traz 3 caras bala para o clube. Vou te deixar frustrado, porque